eles nem sabem que tem guias para pagar, e eles abrem, eu acho assim, a principal ideia deles inicial é contribuir para o INSS, é ter uma aposentadoria no futuro, né? E aí o que pouca gente sabe é que mesmo você pagando atrasado, vai atrapalhar futuramente a sua aposentadoria, porque você paga os dias atrasados, né? Ah, não, eu coloco tudo em dias em um ano, né? Eu abri meu MEI há 5 anos, eu passei 5 anos sem pagar, e eu acho que tá tudo bem, mesmo depois de um ano eu vou regularizar tudo, e não funciona muito bem assim, né? Eu já peguei alguns casos de gente que abriu microempresa, que foi tentar solicitar algum tipo de benefício, né? Como o Paulo falou, o MEI ele tem vários benefícios, né? Auxílio doença, caso das gestantes também. E aí quando vai atrás do INSS desse tipo de auxílio, ele é negado. Mas é porque ele não cumpriu inicialmente o projeto, que era o mínimo que era pagar as guias. Isso. Aquela ideia de tirar a ideia de que o microempreendedor ele não tem obrigações, né? O pessoal abre, vou abrir a microempresa para poder contribuir com o INSS, ter lá minha aposentadoria um dia, mas acham que não tem nenhuma obrigação e tem, Ele né? tem e é totalmente vinculado ao CPF dele. E né? totalmente vinculado ao CPF Se dele. ele não responder pelo CNPJ, passa pro CPF essa pendência, essa dívida. Sim. E também é interessante abordar a questão do pagamento, né? O que é esse pagamento mensal, né? Que é essa guia que ela paga, que tem a parte da contribuição do INSS, né? Que é 5% do salário mínimo, e vai ter um complemento de um imposto ou estadual ou municipal, né? Que depende da atividade dele. Se ele for um prestador de serviço, ele vai pagar ISS, que é mais R$5, né, na contribuição. Se for um caso de revenda, vai ter que pagar ICMS, que acrescenta mais R$1 naquela contribuição. Então, ele vai ter essa obrigação mensal de estar pagando o 5% do INSS para contribuir para a sua aposentadoria, mais o imposto da prestação que ele está fazendo, seja uma venda, seja um serviço. E todo mês ele tem que fazer aquele recolhimento. Eu sou microempresa, tenho um MEI, eu posso contratar, posso ter um funcionário? Pode, né? Atualmente o MEI ele pode ter até um funcionário, né? E aí, para ter a gestão desse funcionário, a gente tem que ter uma gestão de folha de pagamento e envio das obrigações, seja de INSS, seja de FGTS. E esse envio, ele obrigatoriamente a gente precisa do certificado digital. Para poder fazer todo esse envio mensal, que é o envio mensal que a gente faz, né? Dentro do prazo do governo. Porque se não enviar dentro do prazo, vai ser cobrado multa, né? Alisson, deixa eu te perguntar. Eu, sendo microempreendedor, vou pagar lá a minha guia com o INSS, né? Sim. Com os dados lá. Isso. Aí eu contratei um funcionário. Eu preciso de um contador para isso? Eu mesmo posso fazer essa declaração? Como é que funciona? Pronto. Do meu A partir do colaborador. momento, até aquela pauta inicial que a gente falou, né? Para abrir o microempreendedor precisa de um contador, e aí o Paulo sabiamente falou. Na parte como gestão de folha de pagamento, obrigatoriamente você vai ter alguém para fazer isso para você. E alguém que tenha conhecimento. Um contador, tá? Até porque a gestão de folha de pagamento, gerar folha de pagamento, gerar encargos, enviar os encargos para o governo, é tudo feito por um contador, né? Por um sistema de gestão de folha. E precisa sim ter um contador para isso. Entendi. Tendo um funcionário, os encargos não vão mudar um pouco. Por exemplo, hoje ele é um funcionário, ele tem uma empresa, né? Ele paga lá o DAS dele bonitinho, 5% do salário mínimo, ISS, ICMS, né? Bem direitinho. E aí, a partir do momento que ele contrata um funcionário, ele vai ter que começar agora a pagar FGTS e INSS do funcionário, né? E para a microempresa tem uma diferença. O FGTS é normal, ele paga 8% referente ao salário do funcionário. Aí isso é uma despesa do É uma microempreendedor, despesa né? do microempreendedor, né? Certo. No caso do contratante. Exatamente. E ele paga 3% de INSS do funcionário, para complementar com o INSS dele. Vamos lá exemplificar. O Brando, ele é um microempreendedor e me contratou como funcionário. Lá na minha folha de pagamento eu tenho o meu salário, vou ter o meu desconto de INSS, né? Porque o desconto de INSS do funcionário, o funcionário que paga, né? Vai descontar do salário dele e a empresa só é obrigada a fazer o repasse do governo, né? E aí é descontado do meu salário, o meu INSS, mas a empresa, né, paga também 3% sobre isso. Então, aí junta o percentual tudo. fica o quê? Fica geralmente 11%, né? Se a gente for falar de funcionário de microempresa, a despesa que o microempreendedor vai ter com o funcionário, cerca de 11%, que é 8% de FGTS e 3% de INSS.
É até plausível, né? Tipo, Uhum. eu sou um microempreendedor, eu não entendo nada disso, eu não tenho paciência para entender. Então procure, né? E Procure alguém que saiba. você não tem nem obrigação, né? Exato. Porque o seu tempo você tem que estar mais voltado para o seu trabalho. Sim, Serviço, para se claro. especializar e Até tal. porque a maioria desses microempreendedores, eles são os donos da empresa, Eu são, empresa. são tudo, né? E Fazem eles tudo. fazem a limpeza do local, eles compram tudo, eles fazem caixa. Então, assim, eles não têm tempo para isso. Deixa eu levantar um ponto aqui que eu acho interessante, né? Que é o que a gente tem na lei e o que é feito, né? Em relação ao setor pessoal de contratação, né? MEI pode contratar um funcionário até o momento, né? Esse funcionário pode ser minha esposa, pode ser meu esposo. A lei diz que não. Somos o cônjuge, né? O cônjuge. A lei diz que não. O que o povo faz? Contrato? Contrata, né? Aí, você vai dar alguma coisa? Como eu falei logo, um dia a conta vem. Porque é qual é o nosso papel? Orientar, né? Orientar. A gente passa o que está na legislação. Sim. Se você mesmo assim quiser fazer, você já vai fazer sabendo, né? Sobre a pessoa trabalha com um casal, né? Um casal trabalha junto e aí ele tem um MEI. Aí ele perguntou, né, se a esposa dele precisava abrir um outro MEI para poder contribuir com o INSS, porque no caso ela trabalhava com ele, se era melhor ela abrir um outro MEI ou ele contratar ela como funcionária dele. Pois é, nesse caso, a lei diz que ele não pode contratar a esposa. Então, a lógica seria o quê? Ela abrir o MEI dela e cada um contribui com o seu INSS separadamente, né? Que isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Sim. Principalmente no caso de prestador de serviço, você vai fazer um serviço com a empresa, você abre o seu CNPJ, o seu MEI, para você prestar aquele serviço por meio de uma nota. No caso seria, né? Você, seu CNPJ, ia prestar o serviço para a empresa, então você teria que tirar a nota de serviço. Por que se faz muito hoje isso hoje em dia? Para diminuir a tributação. O Alisson pode até falar melhor a questão dos encargos trabalhistas, né? Que eu contratar um funcionário para trabalhar, por exemplo, 4 meses, vai sair muito mais pesado do que eu contratar o serviço dele pelo CNPJ. Então, acaba tendo essa brecha, né? Para a empresa contratar um serviço pagando menos impostos. Então, isso às vezes até gera um grande problema, porque, por exemplo, eu quero contratar o Alisson para fazer serviço. O Alisson abre o CNPJ, abre o MEI só para fazer serviço, e depois disso ele deixa lá. Abandona. Ele não dá baixa, porque não, mas eu abri só para prestar aquele serviço. Tá certo, mas você tinha que dar baixa. Ou assim, continuar aberto e continuar pagando, né? Fazendo porque as empresas, como o Bruno falou, algumas agora, tipo, principalmente a parte de serviço, né? Vou fazer. Salão de beleza, vou precisar aqui do teu serviço durante 4 meses, né? Porque se eu te assinar tua carteira aqui, durante esses 4 meses, você vai estar gerando uma despesa para mim, de INSS, de FGTS, de INSS descontando seu salário, né? Então, assim, muitas empresas hoje preferem que as pessoas abram seu CNPJ, né? Seu MEI, para poder pagar só o serviço. Entendi. Mas aí, nesse caso aí, eu vou trabalhar para aquela pessoa, aí vou ser um prestador de serviço, o que eu não vou ter direito é a questão do FGTS. Isso. E seguro-desemprego, né? Não também tem seguro. Se eu sou microempreendedor, eu não tenho seguro-desemprego. E a aposentadoria também é um tanto quanto diferente, né? Isso. Porque a aposentadoria pelo MEI é por questão de... É a idade mais a contribuição. Exatamente. Aí é um cálculo bem legal. Um outro detalhe, né, muito, muito importante, que isso é o que eu mais bato, né, na hora de abrir um microempreendedor. As pessoas me procuram, eu quero abrir uma empresa, né, eu quero abrir um MEI. E aí a primeira pergunta que eu faço, você está recebendo algum benefício do governo? Porque muitas vezes ele está recebendo benefício e ele não quer cortar aquele benefício, né? E aí, se ele estiver recebendo, por exemplo, um seguro-desemprego, se ele abrir um microempreendedor, automaticamente ele vai perder esse benefício. Aí, aproveitando que o Paulo falou sobre seguro-desemprego, né? A gente tem muitos casos que as pessoas, elas são de carreira assinada, não são seletistas, né? Trabalham de acordo com a CLT. Só que elas têm um serviço extra, né? Elas têm uma lojinha virtual, por exemplo, né? E aí elas querem formalizar isso, até para comprar um CNPJ, para ter aquela movimentação. E aí, qual é a diferença? Eu posso ter um MEI e ter carteira assinada? Pode. Só tem que observar que, se você for demitido, tendo o MEI aberto, você não tem direito de seguro-desemprego. Mas, aí eu posso baixar o meu MEI para conseguir o seguro-desemprego? Pode. 4 meses antes. Até 4 meses antes, por exemplo, eu não sei quando é que eu vou sair, né?
Mas, tipo, eu tô aqui trabalhando e eu provavelmente vou sair, eu vou fazer um acordo com minha empresa para poder ser demitido bem direitinho e tal. E eu quero ter direito ao seguro-desemprego, mas eu tenho um MEI aberto. Eu faço a baixa do meu CNPJ, até 4 meses antes da rescisão. E aí, quando eu for ser demitido, eu posso dar entrada no seguro-desemprego e receber tranquilo. Mas eu não tenho. É a carência. Ah, por causa da carência. Porque eu não tenho 4 meses pra dar entrada No no seguro. 120 dias, né? É. Mas aí pra você dar entrada, você tem que ter baixado o CNPJ. E não pode, tipo, eu vou ser demitido hoje e aí hoje eu vou dar baixa no CNPJ. Não. A demissão é um fato gerador. A carência é 4 meses antes da demissão. Isso. Aí É porque o MEI conta como renda, né? E aí como é que eu vou dar um seguro-desemprego para um funcionário que foi demitido para ele ter uma renda se ele já tem a renda de MEI? E se o MEI dele tá sem movimento? Mesmo assim. Mesmo assim, ele não tem direito ao benefício. Não, mas eu tô dizendo assim, se ele tá sem movimento, o MEI dele, e aí ele foi demitido, lembrei que tem um MEI também, tá com carteira assinada, lembrou que tem um MEI, vou baixar pra poder pedir o meu seguro. Tava sem movimento, e aí? Nada. Pois é. Tava aberto o CNPJ. Independentemente de ele ter movimento ou não, o CNPJ tá ativo. Ele tem uma É a empresa. mesma coisa Não, da mas eu contribuição baixei. mensal. Mas você baixou após a demissão, não é isso? Isso. Não, pode. Não pode. Por causa do tempo que eu tenho Isso. pra dar entrada. É, É obrigado até que a porque, carência. tipo, eu acredito que seja por isso também. O MEI, ele não tem, a guia do DAS dele não é de acordo com o faturamento, né? Não. Então, assim, independente de ele ter movimento ou não, ele vai ter vai que dar dar- contribuição ele vai dar a lá, contribuição mensal. todo mês. Se ele tem movimento ou não, ele vai ter que fazer a declaração anual dele. Entendi. Já que você falou na guia, né? Antigamente, os MEIs que tem funcionário, né, eles pagavam a guia dos DAS dele, normal, né, e pagavam uma guia separada, uma guia de INSS, que se vencia no dia 20, e uma guia de FGTS, que se vencia no dia 7. Então, ou seja, são mais encargos para ele pagar. E agora, a Em partir datas diferentes. em datas diferentes, né? E aí agora, a partir do ano passado, não, foi desse ano, janeiro desse ano, né? E era para ter iniciado em 2021, e aí postergaram para agora para 2022. Então, a partir de janeiro desse ano, a guia ela tá unificada. Ou seja, o MEI que tem funcionário, ele paga uma guia única. E essa guia única tem o FGTS e o INSS do colaborador, que se vence sempre no dia 7 do mês seguinte. Que era dia 7 e dia 20. Era dia 7 e dia 20, agora ficou tudo dia 7. Acaba sendo a mesma contribuição, né? A mesma Porém, coisa. desburocratizou a Exatamente. questão da Uma única arrecadação. guia. Uma guia só. Uhum. E aí, para emitir essa guia, a gente precisa certificado digital. Tem outro ponto que... Aposentado, pode ter MEI? Pode abrir MEI? Sim, pode sim, abrir o MEI. Ele totalmente livre, né? Dependendo da aposentadoria, que ele poderá ser cortado, né? É, A se aposentadoria. Se for uma aposentadoria, por exemplo, Invalidez, invalidez, né? Algo que ele foi atrás de um benefício porque ele não tinha condições, né? Um LOAS da vida, então assim, ele é cortado. Mas se for uma aposentadoria normal, Com contribuição né? ou Com idade. contribuição ou idade, não tem nenhum problema. Ele pode abrir MEI sem nenhum problema. Entendi. E funcionário público pode abrir? Eu vi até um estudo que, principalmente, né, os funcionários públicos da Receita Federal não podem abrir. Mas que prefeitura e estado, a pessoa poderia ir na legislação para saber se tinha alguma brecha ali liberado para ver se a pessoa pode abrir. Quando fala de prefeitura e estado, mas federal não pode. E aposentado federal também não pode, né? Você abre MEI. Tem aqui para vocês, tá? Por exemplo, primeira situação. Vocês falaram em algum momento que o MEI pode ser contratado para prestar um serviço. Mas esse serviço que o cara está prestando, que o MEI está prestando, é o mesmo, da mesma forma que o CLT, eu vou ter que ter horário, eu vou ter que bater ponto, porque acontece, a empresa quer contratar o cara como um MEI, que é para pagar alguns impostos, mas querem colocar ali umas obrigaçõezinhas ali que não são. Como é que funciona isso aí? Mandares. Pois é, nesse caso, vamos lá. Quando a empresa ela contrata um MEI para trabalhar, né, para prestar serviço, geralmente eles têm um contrato, né? Eles fidelizam um contrato de trabalho, não registrando, mas um contrato escrito. E aí, nas cláusulas do contrato, ela estabelece. Vai ser o serviço que ele vai prestar, vai ser de tal dia, os seguintes horários. E aí, nesse caso, o que está no contrato tem que ser seguido.
tem valor de lei. Tem. É porque é um acordo, Você É um né? fez o acordo. contrato. Ele fez o É. contrato. Você vai prestar o serviço, sim, mas aí quem te contratou, ela quer que você siga aquela regra dela. Aí ela faz um contrato de prestação de serviço, para você poder ir conforme o horário dela, a disponibilidade dela, não é isso? Exatamente. E diferente da CLT, né, que tá lá, você tem que seguir, nesse caso de contrato, são ambas as partes, né? Então, se tem uma cláusula aqui que você não tá sendo de acordo, você pode alterar. Falar assim, não, pra mim, por exemplo, de segunda a sexta, desse horário não dá certo pra mim. Dá certo segunda, terça e quarta, e acordo. quinta eu não venho nem sexta. É um questão de acordo, tem Você sempre as vai. partes. Ambas as partes podem fazer um Nesse acordo no caso contrato. aí, o empresário e o contratado tem que acertar antes Sim, do antes que do vai... contrato. Sim. Exatamente. E depois, como é que fica essa cobrança? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma empresa, o meu funcionário falta, eu posso descontar a falta, ele faltou, né? E do MEI, eu sendo do MEI, como é que funciona? Eu tenho esse contrato, Caso eu tenho que do estar pagamento, lá né? de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. O serviço que eu vou prestar nesse horário. E eu não fui, o que acontece? Como é que funciona nesse ponto? Desconta como uma prestação de serviço. Cada dia que ele tá ali, vamos supor que você fez um acordo com aquela pessoa para ela prestar um serviço 20 dias no mês e vai pagar R$1.000 para ela. Quanto é o dia dela? X. Ela não foi trabalhar. Então você faz o desconto como uma prestação de E é serviço. interessante que essa Já esteja informação também esteja no no contrato. contrato. Desde que, tipo, eu fechei do dia 1º até o dia 20. E aí, serviço dele, né? Por exemplo. E aí no dia 20 ele não veio. Desde que ele esteja no contrato, esse desconto, e que esteja também no contrato, ele pagar esse dia com mais um dia, Beleza. beleza, tá tranquilo. Então, É um acordo, é né? importante que o MEI que vai prestar o serviço, ele se Resguarde de um resguarde contrato. resguarde de um do contrato. Que tenha um né? contrato, pelo amor de Tem Deus. que ter um contrato. Tem. Mesmo sem PJ tem que ter um contrato, né? Isso. Por isso que ele precisa ter uma gestão arretada. Contamos com você no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.